vamos falar de sonhos. Deus ainda se revela através de sonhos? Deus ainda fala com nós através de sonhos? Ou é só no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Vamos ver através da palavra de Deus. Meu nome é Jéssica, sou profetisa e estou aqui para entregar aquilo que o Espírito Santo mandar no meu coração e ser aquilo que Ele mandou eu ser, do meu jeito de ser, do meu jeito simples, errando, falhando, do meu jeito meio maluquinho, e assim que Deus me chamou para ser, do meu jeito de ser, sem querer perfeições igual um robô, mas apenas sendo a Jéssica. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos no meu canal, que vocês sejam muito edificados através das palavras que saem do coração de Deus. Respondendo através da palavra de Deus, resumidamente, Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor. Daniel revela o sonho do rei da Babilônia. Ele interpreta através do Espírito Santo. Respondendo a pergunta, sim, ainda existe o dom de revelação em sonho. O Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento é o mesmo Deus de hoje. E o que Ele é, nós somos os dons que Ele tem, é os dons que nós também vamos ter. O Espírito Santo trabalha da mesma maneira, com mais intensidade, ainda mais nos fins dos tempos, para trazer o avivamento. Então vai haver mais revelações, mais transformações através das revelações e mais fluir do Espírito Santo, mais enchimento do Espírito Santo. Então é preciso buscar, é preciso pagar um preço para receber o batismo de fogo. Vamos ler junto comigo. Deus ainda se revela através de sonho e também entrega a interpretação, muitas vezes para a pessoa que busca a interpretação, ou para as pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, ou para as pessoas que têm o dom da sabedoria, ou para as pessoas que são profetas. Nem todo profeta é o profeta que interpreta os sonhos. Então, quem tem intimidade pode interpretar um sonho também. Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiras e astrólogos e agiu que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nos lhe diremos o que lhe significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas serão transformadas em montes de escombros. Mas se me disserem qual foi o sonho que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho, qual o significado desse sonho. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, então lhes diremos o que significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabe que falo sério quando eu digo: se não me contarem qual foi o sonho, então estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Diga-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém nessa terra capaz de dizer ao rei qual o significado do sonho. E nenhum rei, por maior que mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago encantador ou astrólogo, não poderia interpretar. É impossível cumprir a exigência do rei, dizem eles. Ninguém, exceto os deuses, porém, dizer qual foi o sonho, e os deuses não vivem entre os mortais.
O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do secreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Dom da sabedoria. Perguntou-lhe por que o rei publicou um decreto tão severo a Arioque. Lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido, e pediu que suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo. E pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus, agradeceu e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois aquele que pertence à sabedoria e o poder. Ele muda o recurso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe os outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos eruditos. Revela as coisas profundas, misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse ele. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existe sábios encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus, um só Deus nos céus, que revela todos os segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor. O que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá, que é Deus. E eu sei o segredo de seu sonho, porque não sou mais sábio. Daniel diz: eu não sou o mais sábio, a sabedoria não vem de mim, vem de Deus. Que os outros, mais só que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e de barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de um... Me perdi, não sei onde eu parei, gente. Vou ler de novo. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e de barro e o despedaçou. Toda estátua se desentregou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na areia. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder e força e honra. E ele lhe fez governante de todo o mundo habitando. E pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do céu no controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior do seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro
Depois que esse tiver caído, o terceiro reino, representando pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o de ferro. E esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o de ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e de barro cozido, mostram que esse reino será dividido como de ferro misturado como de barro, e ele terá um tanto de força como a de ferro. Algumas partes serão fortes como o de ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura do ferro e do barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar as alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, e reduzirá os outros reinos a nada, e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada na montanha, mas não por mão humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro e prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Então, ali o Espírito Santo deu a interpretação, a revelação do sonho para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então não foi Daniel por si só, não foi ele por espírito de adivinhação, mas foi ele pelo Espírito Santo. Então existe diferença entre espírito de engano e espírito de Deus. Então existe espírito de evidência que vem do demônio e espírito de revelação que vem do Espírito Santo. Mais um versículo que prova que existe o dom de sonhar, dom de revelação em sonhos e interpretação de sonhos. Gênesis 40. José interpreta o sonho dos 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o Senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sobre a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, os copeiros e o padeiro tiveram cada um um sonho, e cada um sonho tinha um significado diferente. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados pensando nos sonhos qual significava.